O bisão, ou bisonte, é um mamífero bovino do gênero Bison, que compreende tanto espécies extintas como existentes. Desde o início da época Pleistocena, há 1,8 milhão de anos, habitou a Europa, a Ásia e a América do Norte. Apenas duas espécies vivem até a atualidade: o bisão americano, Bison bison, e o bisão europeu, Bison bunazus. É um animal volumoso e poderoso, que vive em grupos e alimenta-se principalmente de capim, às vezes, arbustos também. Possui uma grande corcova sobre os ombros e uma grossa cobertura de pelos, mais longos no pescoço e nos ombros. Sua cabeça grande sustenta 2 chifres curvos. Dezenas de milhares de anos atrás, o bisão foi um animal importante para os povos indígenas norte-americanos, que dele obtinham carne, leite, couro e com os ossos fabricavam utensílios domésticos e armas. Muitos fósseis de bisão já foram encontrados, incluindo indivíduos mumificados e completamente preservados, além de várias pinturas em cavernas feitas por povos antigos. Número 1. A primeira espécie, o bisão da estepe, Bison priscus, surgiu há 1,8 milhão de anos, no início do Pleistoceno, e viveu na Eurásia e América do Norte, especificamente, desde as Ilhas Britânicas até ao noroeste do México, atravessando a Europa, a Ásia, Beringia e Canadá. Essa ampla distribuição às vezes é chamada de cinturão de bisões do Pleistoceno em comparação com o cinturão de grandes bisões. Chegavam a 2 metros de altura e 900 kg, a distância entre as pontas de seus chifres media 1 metro. É o ancestral direto do atual bisão europeu, B. bunazus. Supõe-se que evoluíram em algum lugar no sul da Ásia, quase ao mesmo tempo e na mesma região que o auroque surgiu, assim seus descendentes são frequentemente confundidos. A datação por radiocarbono de um esqueleto de bisão das estepes indica que eles estavam presentes há 5.400 anos no Alasca. Ocasionalmente aparecem na arte rupestre, nomeadamente na caverna de Altamira e Las Calcas, e foram encontrados em forma de gelo naturalmente preservado. O bisonte da estepe parecia com os bisões modernas, especialmente o bisão da madeira americano, Bison athabasci, só que mais avantajado. 3 subespécies cronológicas, Bison priscus priscus, Bison priscus mediator e Bison priscus gigas foram sugeridas para serem incluídas no gênero. O bisão das estepes apareceu pela primeira vez durante o Pleistoceno médio no leste da Eurásia, posteriormente se dispersando para o oeste até a Europa Ocidental. Durante o final do Pleistoceno médio, cerca de 195.000 a 135.000 anos atrás, o bisão das estepes migrou através da ponte terrestre de Bering para a América do Norte, tornando-se ancestral do bisão americano moderno, bem como de formas extintas, como o maior bisão conhecido, o bisão de longos chifres, Bison latifrons, e o menor, o bisão antigo, Bison antiquus. O bisão da estepe também é conhecido por ser a espécie da múmia Blue Baby, descoberta em 1979, no Alasca. A múmia Blue Baby tem 36.000 anos e é um macho. Blue Baby tem esse nome por causa da cor de pele azulada, que foi causado pelo revestimento de vivianita, um fosfato de ferro azul que cobre grande parte do espécime. Extinguiu-se há 9.000 anos. Número 2. O bisão de cornos longos, Bison latifrons, era um parente do bisão norte-americano que viveu aproximadamente entre 220.000 anos atrás durante o Pleistoceno na América do Norte, especificamente desde o Alasca até o México, de acordo com achados de fósseis em 2014 de bisão de cornos longos, na cidade de Chilpancingo. Também conhecido como bisão gigante, era um ancestral direto do bisão moderno, cujos machos atingiam pesos próximos a 2 toneladas, as fêmeas eram muito menores. O bisão gigante tinha chifres igualmente gigantes, que mediam cerca de 2,13 metros de ponta a ponta. Era um pouco maior que seus parentes atuais, podendo chegar a medir 2,5 metros de altura nos ombros e pesar 2 toneladas. Os longos chifres podiam ser usados para amedrontar predadores, como o esmilodonte, e também estabelecer domínio entre os machos do grupo. Viviam em grupos, menores que os dos bisões americanos atuais, migrando de regiões para regiões nas determinadas épocas do ano. Bison latifrons foi um dos maiores ruminantes de todos os tempos, rivalizado em massa apenas pela girafa moderna e o búfalo de chifre longo pré-histórico pelo ovis.
Acredita-se que Bison latifrons tenha evoluído no meio do continente da América do Norte a partir de Bison priscus, outra espécie pré-histórica de bisão que migrou pela ponte terrestre de Bering entre 240.000 e 220.000 anos atrás. Ao contrário de outras megafaunas que se extinguiram completamente, Bison latifrons evoluiu para uma espécie mais menor, Bison antiquus, se tornando adaptado para viver em áreas abertas e depois evoluindo para o moderno Bison bison, o bisão americano. Isso tudo com a hibridação do Bison latifrons com outra espécie chamada Bison occidentalis. Os paleontólogos acreditam que ele preferia os climas mais quentes do que hoje são os Estados Unidos, e fósseis da espécie foram encontrados até o sul e oeste da atual San Diego, Califórnia. Desapareceu entre 30 e 21 mil anos atrás, com a glaciação do final do Pleistoceno. Número 13. O bisão antigo, Bison antiquus, possuía conos menores, 1 metro de ponta a ponta, e alcançava 2,3 metros de altura, 4,6 metros de comprimento e 1,6 tonelada. Surgiu há cerca de 240 mil anos e extinguiu-se há 9 mil anos atrás, abrangendo o final do Pleistoceno até meados do Holoceno. Vestígios mostram que essa espécie era caçada pelos povos paleo-americanos, que utilizavam lanças e projéteis. O bisão antigo deu origem à espécie Bison occidentalis e ao bisão americano, Bison bison, que surgiu há 10 mil anos e vive até hoje. Fósseis do antigo bisão foram encontrados em toda a América do Norte, até o norte do Alasca e no sul do México. Provavelmente preferia habitats abertos, como pastagens, florestas abertas e pântanos abertos. O bisão antigo era um herbívoro, alimentando-se de gramíneas e plantas herbáceas. Como vacas e bisões vivos, os bisões antigos eram ruminantes. Evidências fósseis de toda a América do Norte sugerem fortemente que o bisão antigo formou grandes rebanhos como seus descendentes vivos. Os fósseis mais antigos conhecidos de Bison antiquus têm cerca de 240 mil a 220 mil anos. O bisão antigo se extinguiu há 10 mil anos atrás, dando passagem para seu descendente, o bisão ocidental. Número 4. O Bison occidentalis surgiu há 11 mil anos. Era um pouco menor, e seus chifres voltados para trás eram mais finos. Há cerca de 5 mil anos, foi substituído pelo bisão americano, espécie ainda menor, possivelmente por causa de competição por alimento com outros herbívoros da megafauna. Provavelmente evoluindo de Bison antiquus, Bison occidentalis era menor em geral de seu ancestral mais direto, mas era semelhante ao ancestral distante do bisão da estepe Bison priscus, em tamanho. Bison occidentalis tinha uma morfologia altamente variável, e seus chifres, que apontavam para trás, eram muito mais finos e pontiagudos do que outras espécies de bisontes do Pleistoceno. B. occidentalis, como outras espécies de bisões, pode ter existido em populações pequenas e dispersas e foi incapaz de aumentar em número até depois do que a época do Pleistoceno terminou há 10 mil anos por causa da competição com outros grandes herbívoros durante o Pleistoceno. A diminuição do tamanho de Bison occidentalis em relação ao Bison antiquus foi provavelmente causada tanto pela caça humana quanto pela seleção natural. O tamanho menor provavelmente ajudou a Bison occidentalis a aumentar a população depois de migrar para a América do Norte. Como o Bison antiquus foi forçado a viver em pastagens abertas e enfrentou a pressão da caça humana, respondeu reduzindo o tamanho para Bison occidentalis. A hibridização dessas duas espécies de bisões produziu o moderno bisonte americano Bison bison, que diminuiu ainda mais o tamanho do corpo e aumentou a população. O bisão de madeira, Bison bison athabasci, tem traços do bisão ocidental. Foi extinto há 5 mil anos, no início do Holoceno então. Esse foi o vídeo. Espero terem gostado do vídeo. Foi um grande trabalho fazer este vídeo. Espero que deixem o like e se inscreva para sempre estar me motivando a fazer mais vídeos longos, mais melhores e mais informativos.